Olá, hoje irei explicar aqui sobre a regra geral de Leibniz. Pelo próprio nome, pela própria palavra geral, é óbvio dizer que não se trata de uma particularidade. Isso é muito óbvio, né? Mas é bom destacar isso para que quem for aprender, né, esta regra, né, que nada mais é que uma consequência já de um estudo anterior, né, porque é no contexto do cálculo diferencial integral, né, e Leibniz é uma figura proeminente no contexto da matemática, porque a noção de infinitesimal, de uma variação muito pequena, é de Leibniz. Variação infinitesimal. Leibniz pode ser considerado, mesmo que Newton tenha desenvolvido o método dos fluxões, como o pai do cálculo diferencial integral. Existe até a notação de Leibniz, cálculo muito utilizada, melhor, em vários livros, né? Você abre, está lá a notação de Leibniz, né? Essa regra geral, eu só chego a ela através de um processo de generalização, né? Em matemática, um processo de generalização, normalmente, ele ocorre quando, primeiro, eu tenho uma suposição inicial, né, ou um dado inicial matemático, né, algo que eu considero como ponto de partida para um processo, né, de generalização. E a outra coisa é o que chamo de indução matemática, né? Através de um processo de indução matemática, eu vou chegando a uma fórmula geral, né? São os dois raciocínios por trás, normalmente, de um processo de generalização, né? Então, vamos lá, vamos partir para o desenvolvimento, né, desta regra geral, né, e mostrar de onde ela vem, já que inicialmente nesse vídeo eu falei que ela é consequência de um estudo anterior. Regra geral de Leibniz. Vamos iniciar. D, duas funções u e v em relação a dx. Isso aqui é o quê? Isso aqui não é dado. Há uma dedução, né? Há um procedimento para chegar ao que eu vou escrever aqui, mas não farei este procedimento. Eu já colocarei aqui a fórmula, que é a derivada de um produto de funções. Então vai ficar u vezes a derivada de v em relação a x, mais v derivada de u em relação a x, né? Aí agora eu quero saber quando for uma derivada, por exemplo, de ordem 2, dessa multiplicação. Como é que vai ficar isso? Observe bem isso aqui, né? É preciso ter atenção à forma como está escrita, né, essa relação. Por quê? Por que é preciso isso? Porque você não deve ficar submetido à mecânica algébrica, né? Porque matemática não é a reprodução mecânica da álgebra. Não é isso. Por isso que problemas que são meramente mecânicos, eles não avaliam a capacidade matemática do estudante, né? É claro que existe todo um respeito ao processo formal da matemática, que isso já vai exigir do estudante um certo requinte, né, quanto ao trato, né, abstrato da matemática, né? Mas é necessário, né, que haja uma compreensão, né,
do que está por trás disso aqui, né? Aqui é uma derivada de uma outra função em relação a x vezes isso aqui. E a função v vezes a derivada da outra função, né? Então, se eu quero agora uma derivada de ordem 2, né, da multiplicação dessas funções, o que eu vou fazer? Vou fazer a derivada da derivada, que vai ser a derivada disso aqui. Que a derivada disso aqui já é esse desenvolvimento aqui, né? É preciso ter atenção a esses detalhes, para que no processo de generalização, né, eu já tenha essa visualização algébrica de antemão, sabendo assim a combinação que existe entre essas funções quando eu aplico a derivada do produto. Porque a regra geral de Leibniz, né, e como no primeiro vídeo eu falei, geral, isto é, não é uma particularidade, é uma regra geral, né? Para isso, há de ser desenvolvido o quê? Né? Um processo que faça a generalização disso aqui, né? Que essa generalização nada mais é que a generalização da derivada do produto de funções, de duas funções, né? E essa generalização é uma generalização para uma derivada de ordem enésima, né? Então, nós estamos fazendo aqui a derivada de ordem 2, para saber como vai ficar a forma aqui desenvolvida, né? Então, vamos lá. Derivada segunda da multiplicação de u e v, né, em relação a x, vai ficar a derivada em relação a x, o que? De du, v, em relação a x, que vai ser o que? Vai ser a derivada em relação a x de, o que é isso aqui? É isso aqui que está aqui assim, né? U vezes a derivada de v, mais v vezes a derivada de u, né? Então, u vezes a derivada de v em relação a x, mais v vezes a derivada de u em relação a x, né? Agora eu aplico esse procedimento aqui e aqui. E aqui novamente o que você encontra? A multiplicação entre duas funções. E eu quero que a derivada do produto aqui, em que eu vou repetir essa forma aqui, né? E aqui novamente, né? Aqui eu tenho uma função, só que a derivada já de v. E quando eu aplicar aqui, eu já vou encontrar uma derivada de ordem 2, né? Que estará, né, em conformidade com essa ordem aqui, né? Ordem 2. Então vamos lá. Então, a derivada de u v, derivada a x igual a d em relação a x de u dv em relação a x mais v, que vai ficar a derivada de v, derivada de u em relação a x. Trocar aqui de caneta, porque a caneta não está muito boa, né? Mas dá para entender aqui a derivada segunda de u vezes v em relação a x igual a derivada aqui de um produto novamente e de um outro produto, né? Ó, aplicando novamente, né? Aqui já dá para apreender o seguinte, que nas ordens seguintes, quando for, por exemplo, a derivada de ordem 3, né, encontrarei este produto aqui, só que
será de ordem 2, além de outras combinações, né? Então a coisa está ficando já clara, já para um observador perspicaz, né? Matematicamente perspicaz, para um processo de generalização, que é justamente o que? A regra geral de Leibniz. Pegar uma caneta. Assim vai ficar 2 igual a derivada de U, né, aqui, em relação a x, a derivada de V em relação a x, mais o que? U, a derivada segunda de V em relação a x, mais, estou aplicando a mesma coisa daqui, mais derivada, né, de V em relação a x, derivada de U em relação a x, mais, né, a derivada B de U em relação a x, derivada segunda, né? Olhando para cá, já de cara, percebe-se o que? Percebe-se que existe já uma nova combinação, né? Uma nova combinação já existe aí. Agora vamos agrupar como se fosse um produto notável, né? Aqui você tem U, derivada segunda, colocando um 2 aqui, né? Que é a derivada de ordem 2 de V em relação a x. E aqui a derivada de U em relação a x. Então vamos agrupar aqui. Portanto, para esse caso aqui já de segunda ordem, ajeitar aqui para ficar aparecendo um U. Vai ficar U, derivada segunda de V, são x, mais a derivada de U, né, em relação a x, derivada de V em relação a x. Aqui, como é repetido, tanto aqui quanto aqui, né, aqui você tem duas vezes isso aí, mais V derivada de quê? Então você já tem aí o resultado para o caso de derivada de ordem 2, né? Uma multiplicação de funções, né? Vou explicar mais aqui, né, para que não haja nenhuma dúvida de quem está vendo. Aqui a derivada de ordem 2 de U e V em relação a x igual a U vezes a derivada segunda de V, que é a outra função em relação a x, né, derivada de segunda ordem, mais duas vezes a derivada de U em relação a x vezes a derivada de V em relação a x. Agora, de onde vem esse 2? É só olhar para cá, né? Veja que aqui você tem derivada de U em relação a x vezes a derivada de V em relação a x. E aqui você tem a derivada de V em relação a x vezes a derivada de U em relação a x, né? A ordem dos fatores não altera o produto. Belíssima regra, né? Então, é a mesma coisa disso aqui. Então, vai ficar duas vezes du em relação a dx, mais vezes dv em relação a x, né? Eu apenas agrupei. Eu estou aqui fazendo um reagrupamento, né, para que fique como se fosse um produto notável, né? Quem lembra de produto notável sabe que, por exemplo, você tem x mais y elevado ao quadrado. É o que? O quadrado do primeiro termo mais duas vezes o primeiro termo vezes o segundo mais o quadrado do segundo termo, né? Para quem quer relembrar, né? É como se fosse um raciocínio análogo, né? Só para clarear mais aí, né? Por exemplo, você tem x
mais y ao quadrado igual a x ao quadrado mais 2 vezes xy mais y ao quadrado. E quando for x mais y ao cubo, né, vai ficar o que? X ao cubo mais 3x ao quadrado vezes y mais 3xy ao quadrado mais y ao cubo, né? Mas olhando para cá, já nota-se o que? Uma certa semelhança, né, com isso aqui, porque não é que isso aqui seja um quadrado da derivada, não, mas é porque é uma derivada de ordem 2. Eu apenas citei a questão do produto notável quanto ao entendimento das combinações entre esses elementos, né? Porque aqui, ó, à medida que eu vou, o expoente eu vou aumentando, eu vou tendo aqui x à quarta, vou aumentando o número de elementos, né, nesse desenvolvimento, né, e vou tendo o que? Novas combinações. Aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 3, né? E sabe-se que existe uma coisa chamada binômio de Newton, né, que, por exemplo, elevado a n enésima potência, vai ser igual ao que? Vai ser igual ao somatório, né, de que? De k igual a 0, de n, né, de 1x vezes 1y. Né? E aqui você tem o que? Uma combinação de nk, né, em que aqui você tem n menos k e aqui você tem k. Né? São os dois expoentes. Você tem essa combinação aí, né? Que é combinação e é utilizando, né, conhecimentos de análise combinatória, né? N fatorial sobre K fatorial, N menos o que? K fatorial, né? Então, por isso que eu citei a palavra combinação, por conta dessa disposição matemática, né? Não é que seja a derivada ao quadrado, não, é de segunda ordem, mas quando eu aplico a derivada do produto, né, vou aplicando de maneira repetida, né, em ordem 3, ordem 4, ordem 5, por aí vai, eu vou tendo essa forma, vou aplicando novamente a mesma coisa e vou expandindo, e vou tendo esses desenvolvimentos, né, um desenvolvimento cada vez mais crescente, né, mas que dá já para mim aprender a combinação entre esses elementos e assim ter o que? Ter a generalização, que essa generalização será a regra geral de Leibniz para o caso de uma derivada de ordem enésima, né, de duas funções, né, que a combinação será semelhante à de um processo de desenvolvimento do binômio de Newton, né, utilizando o fatorial, né? Eu já mostrei aqui a maneira como se vai agrupando os termos. Então, como será a derivada de enésima ordem? São a n de u v ser o somatório de k0 a n, né, n k a k do combinatório aí, de u v, e aqui haverá as ordens, né? É um produto que vai sendo cada vez mais, né, aplicado conforme aquela primeira regra, né, produto de derivadas, né, e o u que representa a ordem, né, o u elevado que a k, né, e o v igual a n menos k, né, em que você vai ter uma ordem maior e uma ordem menor, né? É só lembrar novamente. Aqui, ó, você tem a x de v fica u dx mais v du dx. Né? Isso aqui é para o caso, né, de que n for igual a 1. Você chega aqui. Quando o n for igual a 2, você já chega àquela outra forma, que é a antecessora.
que é qual? Que é de U e V. X vai ser igual a U, derivada aqui de V, segunda ordem, mais duas vezes derivada de U, relação a X, derivada de V, em relação a X, mais V, derivada de U, segunda, em relação a X. Se você colocar aqui, vai ficar isso aqui, o N2, né? E se perceber aqui, ó, uma parte tem